Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui a gente fala de vida acadêmica e literatura. Eu sou a Jessi, eu tô no meu terceiro ano de letras na USP e eu vou dar hoje dicas com base na minha vivência acadêmica para os calouros que estão ingressando agora no ano de 2023 e talvez esse vídeo seja um pouco atemporal e sirva para os próximos anos também. E eu só queria dizer que eu tô com a minha camiseta do ano de ingresso, minha camiseta de caloura. E o tema da minha calorada foi Odisseia pela literatura. E na minha época, quando eu entrei na USP, foi bem durante a pandemia, o ano de 2021, então meu ano inteiro foi em EAD. Porém, o meu segundo ano, graças a Deus, já foi presencial, mas com base em toda essa loucura aí de vida acadêmica, USP, professores, leituras também, aí eu já posso falar um pouquinho pra vocês o que dá pra fazer. Eu já posso falar pra vocês um pouquinho sobre a minha experiência e algumas dicas que vão ajudar bastante vocês, então bora ao vídeo. Eu acho que é muito fundamental começar esse vídeo de dicas para os calouros falando sobre o sistema Júpiter. O sistema Júpiter é o sistema da graduação, então é nele onde você vai fazer absolutamente tudo. Ver seu histórico, ver sua grade, fazer sua matrícula também nas outras disciplinas obrigatórias, optativas, e também se inscrever em diversas bolsas e como bolsa de monitoria. Uma coisa mega importante que você vai entrar nesse sistema depois que você fizer seu login, você ter sua matrícula e a sua senha única, blá blá blá, você vai precisar fazer a sua carteirinha da faculdade. Você pode ter a digital no seu celular e tudo mais, baixar o aplicativo, fazer seu login e tudo mais. Porém, eu recomendo muito você ter a sua carteirinha física, porque se você quiser visitar outras faculdades no campus, vai precisar às vezes do acesso, e o seu acesso só vai dar se você passar a sua carteirinha. Também, se você quiser ir na biblioteca para pegar livros, vai precisar da sua carteirinha, e às vezes a física é melhor, porque a digital às vezes trava, às vezes demora demais para gerar um novo código de leitura, enfim, um monte de coisa. Então a física não tem erro, então você emite pelo sistema, se eu não me engano, você emite a sua carteirinha, pede para SA, que é a seção de alunos, e já faz logo sua carteirinha. É a mesma coisa com a carteirinha que se chama BUSP. Essa carteirinha é para você pegar o ônibus, e é só um ônibus que vai da estação Butantã até o campus. Então vai ser os circulares. Tenha essa carteirinha, você não pode deixar de fazer ela, porque se você for pegar o ônibus, você precisa. Ela só funciona no circular da USP, tá, gente? Senão vocês vão ter que pagar passagem, vai ficar bem mais caro. Falando ainda em passagem, não se esqueçam de fazer o bilhete único estudantil. E aí tem algumas coisas que vocês têm que fazer, que vocês vão ter que validar a sua documentação, vai deixar lá no sistema, aí você vê se tá tudo certinho, seu endereço, no e-mail e tudo mais. Aí você, lá pelo sistema Júpiter da graduação, você vai pedir que a faculdade envie os seus dados para a SP-Trans. A SP-Trans, para quem não é de São Paulo, ela é responsável pela mobilidade urbana da capital. Então você vai precisar ter esses dados já enviados, você vai entrar nesse site, fazer login e emitir a sua carteirinha estudante, que vai ser esse bilhete único de estudante para você pagar meia. Aí se você não quer pagar meia, não tem condição, se você não tem condição financeira de pagar a sua passagem, aí o que você pode fazer? Fazer seu cadastro no CAD único, que é o cadastro único, isso já é no site do governo, e aí você coloca seus dados, são 2 etapas, tem a etapa digital e a etapa presencial. Fazendo seu cadastro, conseguindo o seu cadastro CAD único, aí você envia esses dados depois para a SP-Trans, para você não precisar pagar a passagem e ter uma cota. Eu acho que são 4 cotas por dia, se eu não me engano. Se eu não me engano, são 4 cotas por dia para quem não paga a meia. E é isso sobre passagens e carteirinhas, que são essenciais.
Falando de tecnologia, agora tem umas coisas que são... Agora tem coisas que eu acho muito interessante vocês participarem, que é participar do grupo do Facebook. Sim, a gente tem o grupo das letras e vários outros grupos no Facebook que é da USP e tem relação com a letras também e outros cursos e outras faculdades da USP. Nesse grupo a gente sempre dá dicas de professores, dicas de matérias, dicas de estudo, a gente troca muitas ideias, então participe dos grupos para saber também de festas que tá rolando, para você também saber de algum texto, se ele é essencial para vocês lerem, como lidar com algumas coisas, e eu acho que ajuda bastante porque todo mundo de vários anos, seja calouros, seja veteranos, seja gente que tá veterano que tá no último ano, tá lá naquele grupo e às vezes dá os pitacos, fala sobre licenciatura, explica mais sobre os créditos, como dá pra você fazer alguma coisa de interessante, alguma atividade dentro também da faculdade. Então é bem legal vocês estarem no grupo. E também tem os grupos do WhatsApp de cada matéria, então em cada matéria a gente se organiza para fazer grupos, mas pra gente não perder nada, porque às vezes do nada troca uma sala e aí de última hora a gente tem que saber qual que é a sala, às vezes você falta e aí você precisa que alguém envie a matéria do dia para você, às vezes o professor cria um recado e você precisa saber, então participem dos grupos que é muito bom, é uma troca bem legal, às vezes sai umas brigas, mas assim, fiquem off, abafa. Uma coisa que eu não falei do sistema, no sistema Júpiter a gente encontra tudo, inclusive o calendário do ano letivo. É muito importante você prestar atenção nas datas. Não só da faculdade como um todo, principalmente o campus do Tantã, óbvio, mas também os prazos que seus professores vão passar para você. Tem professor que estende prazo de entrega? Tem. Porém, não conte com isso sempre. O professor tem um prazo que ele precisa entregar para a universidade, todas as notas, seus trabalhos e feedbacks, etc. E a faculdade tem que entregar tudo isso também para o sistema geral, então é tudo muito corrido e não perca as suas datas. Saiba quando que você precisa entregar um trabalho, saiba qual que é a data máxima e se adiante o máximo possível, sabe? O professor deu hoje o trabalho, já vai começando a pesquisar a bibliografia, já começa a coletar alguma coisa pro seu trabalho, porque senão você se perde. Os trabalhos são às vezes muito extensos, tem professor que vai pedir para você fazer no mínimo algumas páginas, tipo umas 3, 4 páginas, mas eu acho que isso no primeiro ano não vai ser tanto. Porém, e já vem a próxima dica, os professores vão pedir que você escreva sobre determinado tema que o professor vai escolher lá. Isso acontece muito em EC, que é a Introdução dos Estudos Clássicos. O professor dá lá uns 4, 5 temas e aí você escolhe e você tem que redigir uma redação. Não é qualquer redação. Gente, não vem com formas engessadas de redação. Não tenta aplicar uma coisa que você aprendeu no vestibular para o Enem, por exemplo, ou para a FUVEST mesmo, tentar aplicar nos trabalhos de escrita acadêmica, que é diferente, não vai fazer isso. Não importa se o seu conteúdo esteja certo, se você não escrever academicamente, isso vai tirar pontos de você. Então, você sempre tem que estar com sua escrita acadêmica em dia. Eu recomendo ir treinando um pouquinho nas férias. Não fica muito desesperado com isso, calma, vai dar certo. A gente vai treinando ali. E foi uma das coisas que me pegou muito no primeiro ano. Logo na minha primeira prova, assim, nas minhas primeiras provas de linguística, tanto linguística 1 e 2, eu tirei uma nota menor do que eu deveria ter tirado, mesmo meu conteúdo estando 100% certo, mas eu errei porque não estava numa escrita academiquez, não estava numa escrita acadêmica como os professores esperavam e eles descontam nota por isso. Então, prestem sempre atenção. Vocês são estudantes de letras, então a escrita vai ser super exigente. Os professores sim vão pegar no pé, os professores sim vão descontar ponto por você escrever
fora da gramática normativa, errar vírgula. Os professores da USP, eles são muito minuciosos, então sim, eles vão contar cada coisa. Pelo menos por todos os professores que eu passei nesses 2 anos de graduação, eles contavam até a vírgula. Se a vírgula estava no lugar errado, eles iam lá, pontuavam, falavam, ó, essa vírgula aqui, ó, essa palavra aqui foi colocada errada. Meu professor de introdução aos estudos literários 2, ele fez isso. Eu tinha tirado uma nota... Eu esperava uma nota muito maior, todo mundo foca sempre no 10, mas é muito difícil você chegar no 10 dentro da USP, porque os professores são exigentes. Então, tudo isso vai contando ponto e vai diminuindo ainda mais. Então, podem esperar que o professor vai descontar. Então, se atentem à gramática normativa, se atente a onde você pode deslocar uma coisa e também a argumentação. Os professores pegam bastante nisso, argumentação e fonte. Não deixem de colocar fonte no que vocês estão falando, porque não é uma escrita que vai ser uma informação tirada aqui da orelha. Não, vocês vão precisar colocar fonte, vocês precisam de embasamento. Então, vai a minha próxima também dica, que é todas as disciplinas que você tem registrado no seu sistema, no Jupyter, por exemplo, lá no sistema Jupyter, você vai ver a bibliografia de cada disciplina. Eu recomendo demais vocês verem sempre a bibliografia da disciplina, porque isso pode ajudar também vocês a fazerem trabalho, a se adiantarem, a ver se tem ali algum livro que você não tem noção nenhuma, se você pode conseguir, sei lá, no estande virtual ou alguma coisa. E para vocês terem noção do que o professor vai cobrar e como ele vai cobrar. Também se atentem ao programa. Todos os professores, no começo do semestre, eles fazem um programa de aulas. Então, eles vão falar o que eles vão passar, como eles vão abordar, como vai abordar e vai cobrar trabalhos, provas e tudo isso. Na USP também tem recuperação, então não se preocupe, se eu não conseguir atingir uma nota boa, vocês podem recuperar. E a nota mínima de cada disciplina para vocês passarem é 5. E quanto mais você vai passando no ano da graduação, mais você vai notando que esse 5 é dificílimo para chegar. Então, se vocês tirarem um 7,8, já é muita coisa. Fiquem felizes, mas claro, sempre buscando excelência, sempre buscando melhorar, mas não pirem muito nisso. Agora, falando das leituras. A gente tem um sistema chamado Moodle, ou e-disciplinas, que os professores colocam lá as leituras que a gente vai fazer, vai abrir fórum também de discussão. Muitos professores fazem questão de usar o fórum e criar uma discussão, principalmente alguns certos professores de linguística fazem isso também. Então sempre vai ter lá as leituras, o que vocês precisam, e os professores sempre vão avisar o que você precisa estudar para aula. E sim, eu estou colando no meu roteirinho que eu escrevi aqui para vocês. Falando sobre as leituras, vocês não precisam se desesperar em comprar um monte de livro, gastar muito de dinheiro. E se você tem condição de comprar algum livro, tipo Introdução à Linguística do Fiorin, que eu super recomendo, e ele não tá caro na Amazon, ele chega a uns R$40, mas R$40 já é R$40. Tem a Xerox da Letras, ele fica lá no térreo e ele cobra, a Xerox 30 centavos cada página. Então dá pra vocês tirarem Xerox sem problema. E também tem a Pro Aluno, que você tem uma cota de 30 por dia, então dá pra você se organizar ali com cada disciplina e imprimindo. A Pro Aluno é tipo um laboratório de informática, ele tem os computadores que vocês podem usar o tempo que vocês precisarem para fazer pesquisa, redigir um trabalho talvez, e é tudo dentro do prédio da Letras, então vocês não vão precisar ficar caminhando muito. Mas se a Pro Aluno da Letras não estiver funcionando, tem a das Sociais, e se a das Sociais não estiver funcionando, tem da História e da Geo, que fica lá do outro lado no vão da História e da Geo, óbvio. E outra coisa que tem na Letras também é doação de Xerox. Também no térreo, perto ali do Italiano, que é um restaurante da Letras, e perto da Xerox mesmo, ali bem de frente da sala do Carol, se eu não me engano ainda é a sala do Carol, vocês vão ter uma doação, vocês vão ver uma doação assim de Xerox, então outros alunos que usaram aquele material colocam para doação, então tem uma grande rotatividade. Vocês podem encontrar alguns textos lá, então não se preocupem com a aquisição de livros.
Não se sintam obrigados a comprarem livros, a comprar um monte de coisa durante a sua graduação. Sempre dá para dar um jeitinho e também dá para vocês lerem no celular, no Kindle, caso tenha, tablet e etc. Os professores não se incomodam se você tiver precisando fazer uso de tecnologia. Dá para levar também notebook para sala e tudo mais. Outra dica que eu acho muito importante de dar é sobre optativas durante a sua graduação. Durante o primeiro ano, principalmente em graduação, e o primeiro semestre da sua habilitação quando você entrar. Bom, vamos lá explicar. No primeiro semestre, a sua grade vai vir pronta. Você não vai precisar fazer matrícula de disciplina. Ela já vai vir toda pronta para você e você vai ter 4 disciplinas obrigatórias, que é a introdução aos estudos clássicos, tudo tá? Introdução aos estudos clássicos 1, introdução aos estudos literários 1, introdução aos estudos de língua portuguesa 1 e elementos de linguística 1. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre todos os livros que eu li durante meu primeiro ano, então caso vocês queiram, pode ajudar vocês. E eu falo todos os livros que eu li durante meu primeiro e o segundo semestre de cada matéria. Enfim, primeiro semestre você não precisa se preocupar com optativas e etc. Durante o seu segundo semestre você pode colocar optativas na sua grade. Muitos veteranos recomendam que não se faça isso, porque durante o seu primeiro ano, suas notas são extremamente importantes. Não que não seja durante sua graduação, mas elas são extremamente importantes porque você vai fazer, a letras faz uma coisa chamada ranqueamento, ou seja, se você estiver ali dentro da nota esperada, você consegue fazer a habilitação que você quer. E a habilitação seja russo, árabe, grego, latim, enfim, todas elas têm uma nota que você precisa atingir, no mínimo, é tipo uma nota de corte, que você precisa atingir para você entrar na sua habilitação. Por isso que é extremamente importante. Mas, porém, contudo, todavia, se você quiser fazer optativa, adiantar ali seus créditos, que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, mais ou menos. Se você quiser adiantar os seus créditos, se você tem interesse em cursar alguma disciplina optativa, você pode cursar? Pode, mas isso vai depender da sua organização com seus estudos, como você se dedica, porque o ritmo de estudo na USP é puxado, tem muita coisa, principalmente a letras. É muita coisa para ler, é muita coisa para você escrever, então é importante ali que você saiba se organizar. Muita gente vai recomendar que você não faça. Eu, no meu caso, eu fiz. Eu consegui me organizar, para mim foi muito bom, então não me atrapalhou em nada, não prejudicou o restante das minhas notas. Com o ranqueamento, eu consegui entrar na habilitação que eu queria, que era grego. Enfim, eu consegui fazer. Minha amiga, ela fez optativa, ela escolheu 2 optativas, eu escolhi só uma. Eu tinha feito no meu segundo semestre. Literatura latina, eu escolhi teatro. E pra mim foi a melhor coisa, porque eu amo demais literatura latina. Quando a gente fala literatura latina, estamos se referindo à literatura romana clássica. Enfim, foi pra mim maravilhoso. Eu peguei uma professora que ela é maravilhosa, ela tem um método incrível de ensinar e ela tem muita propriedade, ela é um pulso assim, de conhecimento, então pra mim foi muito, muito bom mesmo. Mas enfim, sobre optativas, durante o primeiro ano, vai de cada um e vai também de uma organização. Se você for uma pessoa extremamente organizada, se for uma pessoa disciplinada, vai conseguir lidar, porém fica a escolha de cada um. Entretanto, contudo, todavia, muita gente recomenda que não pegue. Então, vai com calma, sem pressa de cumprir seus créditos, você vai conseguir fazer tudo certinho, com uma boa organização. Falando de organização de estudos, é muito, muito importante você fazer um bom planner de estudos, como você gerenciar a sua vida, tanto fora da USP quanto dentro da USP, porque é muita coisa para fazer, tem que gerenciar às vezes, muita gente estuda e trabalha, tem outras coisas além da vida acadêmica, sua vida social e tudo mais, então seja muito organizado, seja disciplinado no máximo possível que der. Principalmente nesse primeiro ano, que as notas são extremamente importantes para o ranqueamento. E também faça fichamentos. Vários professores, principalmente no primeiro ano, cobram bastante fichamento.
Então faça fichamentos, faça resumos dos textos que você está lendo, às vezes faça sempre uma leitura ativa. Eu já expliquei aqui no canal o que é uma leitura ativa, como fazer uma leitura ativa e também já tem um vídeo aqui no canal sobre como fazer fichamentos para a faculdade, tudo com base nas letras e como os professores cobram e também um pouco da ABNT. Caso vocês queiram assistir, também vai estar na descrição ou aqui nos cards. E assim que esse vídeo acabar, sinta-se à vontade de assistir esses vídeos que eu tô recomendando. Caso você queira, claro. Além de você fazer os fichamentos, a leitura ativa, os resumos dos textos, que é muito importante, é importante também vocês anotarem durante as aulas. Os professores não terão o costume de escrever lousas inteiras de matéria, porque vocês estão numa universidade pública, a qual o foco dela é criar pesquisadores, te preparar para a vida acadêmica mesmo, como pesquisador, como cientista. Então, os professores vão estar falando com você como se estivesse em uma palestra, digamos assim. E é importante você anotar, porque eles vão estar falando datas, nomes importantes, vai estar ali passando conteúdo que com certeza vai cair na sua prova, vai estar ensinando a fazer análise literária como em IEL. Então é importante vocês anotarem o que os professores estão falando. Com o tempo você vai ter uma sagacidade maior para saber o que ali é importante para você. Isso é uma coisa muito individual também. O que é importante para você ali anotar, que você não pode esquecer de jeito nenhum. Professores também recomendam demais leituras, algumas outras literaturas que estão além do curso, que estão além da bibliografia. Então, você também, eu recomendo anotar sempre que os professores estão falando de recomendação de leitura, porque posteriormente vocês vão entrar em contato durante a graduação, durante uma iniciação científica. Então é importante que vocês tenham uma noçãozinha, sabe? Pelo menos anotar para depois, uma hora que estiver um pouco mais descansado, uma hora que vocês tiverem tempo para vocês buscarem essa informação. Ainda continuando falando de leituras, estudo e como lidar com isso na faculdade, faça as leituras obrigatórias o máximo possível, na medida de vocês, dentro da realidade de cada um. Porque eu sei que muita gente tem uma realidade socioeconômica diferente, obviamente. Muita gente precisa trabalhar, muita gente precisa, sei lá, cuidar da casa, talvez cuidar de filhos, cuidar de sobrinhos, não importa. O importante é assim, leia sempre as leituras obrigatórias. Se o professor falou, deixa eu fazer análise de tal coisa na sala, às vezes é um capítulo, então você leia esse capítulo, leia 2 se você precisar, mas sempre tenha a leitura básica, principalmente porque isso vai fazer total diferença durante as aulas, você não vai se sentir perdido, e porque também é uma graduação, e você precisa saber ali das coisas básicas para você continuar a sua graduação durante os próximos anos. E também para você se formar verdadeiramente com uma bagagem consolidada, uma bagagem sólida e talvez continuar numa vida acadêmica, uma vida durante a educação, talvez. É importante que vocês tenham as leituras obrigatórias em dia. As leituras complementares, caso vocês tenham tempo, é importante vocês fazerem de acordo com a realidade de vocês, mas vocês fazem conforme vai dando, porque é muita coisa para ler mesmo, é uma confusão, uma bagunça, mas assim, vai encaixando o que dá para vocês. Durante meu ano de caloura, eu consegui ler bastante as obrigatórias e eu consegui ler coisas a mais que os professores recomendavam, porque eu estava no EAD, por conta da pandemia de Covid. Porém, no presencial as coisas são diferentes, porque você tem que se locomover, você vai perder um tempo no trânsito, enfim, você vai descansar muito mais. Então é um pouco mais difícil, mas cabe ali conforme você for se ajeitando e se organizando. Eu faço muito leitura durante a minha ida para a faculdade também, minha volta. Às vezes eu tento adiantar alguma coisa, mas é difícil. Então dá para vocês lerem no metrô, no ônibus. Eu faço muito isso e adianta bastante às vezes as leituras. Certos professores, eles são muito chatos em pontualidade. Então, assim, o máximo que der, seja pontual.
não chegue muito atrasado. Também porque você pode perder coisas da introdução da aula que são essenciais para te situar e você não se sentir muito perdido, sabe? Eu sei que é muito difícil porque o circular vive lotado. Então já prepara seu corpo, sua alma, seu espírito para você pegar um ônibus de manhã super lotado, que ele vai sair lá da estação Butantã, da linha amarela, e vai até a Reveleste. Então, falando em circular, tem o 800, ó. Tem os circulares, o 8012, que ele passa na Brasiliana, e o 8032. O 32 ele é mais rápido do que o 12, porque o 12 ele ainda faz uma parada no ponto CRUSP, que é próximo ali o bandejão central e a moradia mesmo estudantil, para depois ir para Brasiliana. A Brasiliana é onde vocês vão descer, ou não sei que ônibus vocês vão pegar, se vão pegar mais circular ou outros ônibus, mas ali é onde você vai descer, geralmente para você ir para Perfilete. Uma coisa que funcionou muito para mim durante esses anos na USP, para mim e para alguns amigos meus, é sempre pesquisar o currículo Lattes dos nossos professores. O currículo Lattes é o currículo acadêmico dos seus professores, porque é muito bom. Você vai ter duas noções: a linha de pesquisa do seu professor. Então, você sabendo a linha de pesquisa do seu professor, o que o seu professor fez, o embasamento dele, do que ele participou, você vai ter uma noção do que ele vai cobrar em aula, do que ele quer abranger, o que ele quer trazer para você. E outra coisa é, futuramente você pode estar interessado em uma iniciação científica, e você tendo noção já do currículo acadêmico de algum professor, você vai poder ver se dá para conversar com ele sobre um possível tema de iniciação científica, o que o professor vai te recomendar e tudo mais, tá bom? Então, eu acho isso, assim, a cereja no topo do bolo. E não precisa se preocupar, gente, com um monte de coisa para fazer, iniciação científica e monitoria, e você tem que preparar seu currículo, Lattes e tudo mais. Calma, respira, vocês ainda estão no começo. Primeiro semestre é para se acostumar com a universidade, então você vai conhecer campus, vai conhecer seus colegas, vai trocar experiência com as pessoas e vai aprender o ritmo ali que a letras cobra, o ritmo de leitura e tudo mais. Vocês vão fazer 4 matérias, elas vão ser assim, um surto. Vai ser tipo um baque, porque não é... Os estudos do vestibular, de cursinho, ensino médio e tudo mais, é totalmente diferente de quando você tá na faculdade. E mesmo estando cheio de colegas à sua volta, os estudos ainda são um pouco solitários, porque cada um tem seu ritmo, cada um acha importante começar por uma leitura primeiro, tem uma forma de lidar com os textos diferentes, às vezes absorve muito mais rápido que outros. Então, não se preocupe, não entre em crise por causa disso, o importante é que vai dar certo. E se você precisar refazer, caso aconteça alguma disciplina, fica calmo que você vai conseguir refazer. Vai ter tempo sim durante a graduação. Se precisar fazer recuperação, faz também, vai dar tudo certo. Uma dica que é extremamente importante durante a sua graduação, principalmente o primeiro ano, é se intere pelo que está acontecendo na faculdade. Não só na USP como um todo, né, o campus no Butantã, vai saber também o que está acontecendo nas suas faculdades, às vezes pode ser muito interessante. Também para a sua formação política e social, mas também para a sua vivência. É muito interessante também você ter uma noção do que está acontecendo na FEFELESH. Então, quais programas são disponíveis, o que você pode fazer, não só festas e você tá ali conhecendo seus colegas de outro curso, mas também você saber se tem curso gratuito de línguas. Por exemplo, tem o NELI, e no NELI tem alguns cursos que tem valores, não é muito alto, não considero alto, mas ele dá para você pagar de algumas vezes, 3, 4 vezes no cartão. Mas tem os cursos gratuitos de grego antigo e latim, caso vocês queiram. O NELI abre todo semestre, então fica de olho no NELI, que é um curso de línguas da filosofia. Dá para vocês fazerem, o curso é presencial e vai ser no prédio da filosofia. Semestre passado eu fiz de grego 2 para ajudar a reforçar o que eu estava estudando em grego. Só que aí no fim eu não consegui acompanhar muitas aulas porque eu tinha trabalhos e provas para entregar, então aí eu fui diminuindo. Eu acho que eu não fui nas últimas 5 aulas do curso, uma coisa assim, 5, 6. Acho que foi 5, nas últimas 5 aulas.
Geralmente é uma aula por semana. Do grego era uma aula por semana, se não me engano, latim também. E o latim não abre todo semestre, então quando abrir, aproveita para vocês estudarem latim, a parte também, quando vocês tiverem disponibilidade, quando for a sua realidade ali. Outra coisa que é muito valiosa na USP se chama Sinusp, que é o cinema da USP. Sim, a USP tem um cinema para nós, mas não só para nós alunos, mas também para a comunidade de fora, é um cinema gratuito. O que você precisa fazer é estar com a sua vacinação do Covid-19 em dia. E às vezes você, se eu não me engano, ainda precisa estar de máscara. Eu não sei se agora, retornando esse semestre, a gente vai poder estar de máscara. Vai precisar estar de máscara, mas as últimas vezes que eu fui, precisar. Enfim. Estando em dia com a sua vacinação, com sua carteirinha vacinal do Covid, vocês podem usufruir o espaço. E tem vários filmes de várias regiões. E tem são sempre temporadas temáticas, né? Eu fui assistir um filme tailandês, eu já assisti clássico. Durante o Halloween sempre tem os clássicos de terror também para assistir. É muito, muito, muito bom. Então aproveitem. Outra coisa muito legal da USP, Centro de Práticas Esportivas da USP. Então tem piscina, tem rugby, tem tênis, tem tudo que vocês imaginarem. Então dá pra vocês aproveitarem bastante. Tem também yoga, e aí no yoga você paga um valor durante 6 meses. É só uma vez que você paga e dá pra você fazer. E pra usar a piscina você precisa fazer o exame médico, e eu acho que tá custando R$35. Então são valores ali representativos e dá pra vocês usufruírem todo o espaço da universidade. Vocês não precisam ficar aflitos caso precisem de um auxílio. Se você tem vulnerabilidade socioeconômica e passou na USP e você precisa de uma ajuda, tem bolsas, sim, de permanência estudantil. Então tem auxílio alimentação, tem auxílio moradia para você morar dentro do campus, principalmente se você mora muito longe, então não tem como morar lá no campus. O auxílio livros também, que é para você comprar dentro da USP, que é na livraria da USP mesmo. Geralmente tem os livros que são da editora USP e tem uns que são só vendidos dentro ali na região da Brasiliana. Basicamente é dentro da Brasiliana. Tem a Brasiliana aqui, aí tem um parte ali da Brasiliana. Enfim. Ali tem uma livraria que é da USP e a gente pode gastar essa ajuda ali dentro. É todo mundo que recebe? Não, você precisa ter uma vulnerabilidade socioeconômica para você fazer o uso desse auxílio livre. O auxílio de permanência estudantil, ele mudou o valor, então ele aumentou, um novo edital agora, é R$800. Auxílio livros, eu não sei se ele vai aumentar, se aumentou, mas ele estava R$100. E o auxílio moradia dá para você morar no CRUSP e receber um auxílio de R$300 também. Eu vou deixar link aqui na descrição sobre esse programa de permanência estudantil, então não deixem de acessar caso vocês precisem e não se desesperem. Enfim, a graduação nada mais do que vocês cursarem as disciplinas do curso que vocês escolheram, curso de letras, que é maravilhoso, melhor. Mais do que isso, é a vivência acadêmica em sua totalidade, é você conhecer o seu espaço universitário, é você poder aproveitar absolutamente tudo que está à sua volta. Então, façam uso da biblioteca, façam uso das dependências da universidade, participem de tudo, participem depois, durante sua graduação, da monitoria, iniciação científica, participem dos projetos mais variados que podem ter. Respeitem a opinião dos seus colegas, dos seus veteranos, mas não levem o que os veteranos acham como uma verdade universal. Não é. É experiências individuais. Eu aqui tô falando das minhas experiências e que eu acho interessante mencionar pra vocês. Mas também vivam por vocês mesmos. Muita gente vai falar, ai, fuja de tal professor, fuja do centro acadêmico. Não ouve essas coisas, porque eu acho que é muito contraproducente. Eu acho que vocês têm que viver
de acordo com o que vocês acham melhor, vocês têm que experimentar tudo mesmo. Vai pro centro acadêmico, participa lá do debate. Para que existe o centro acadêmico? Para que tem um coletivo? Qual é a função deles? No que eles podem te ajudar? No que eles influenciam socialmente, politicamente dentro da universidade? Vai por vocês mesmos, para saberem. É como se fosse um trabalho de campo mesmo, é como se vocês estivessem estudando mesmo isso. Então, vão por vocês mesmos, conhecer cada coisa. E às vezes não pirem muito em foge de determinado professor, determinado professor é horrível, que não sei o quê. Isso é com base em experiências de cada um. Tem muito professor que era polêmico, não sei nem se eu posso falar isso. Tem professor que Deus certeza não falar pra vocês correrem, mas eu peguei esses professores que não ficavam falando, uma galera ficava falando que tinha que correr, porque esse professor não sei o quê, dava uma desculpa, e eu fui com esses professores e pra mim foram excelentes, eu tirei notas muito boas, porque foram acadêmicos e foram professores, educadores excelentes, na minha visão, porque eu consegui prestar muita atenção, eu entendi o que o professor estava explicando e eu reti aquilo pra mim. Então, vai muito da experiência de cada um. E às vezes, tipo, tem gente que vai estar achando que a aula tá pegando fogo, o professor tá horrível, não sei o que, e você pode estar aproveitando muito. Então, lembre-se sempre de colocar a sua experiência em primeiro lugar, de colocar vocês em primeiro lugar. Falando de aulas, eu acho importante também vocês participarem das aulas efetivamente, comentarem alguma coisa, se o professor faz uma pergunta para vocês, responderem, não se sintam acanhados, porque eu acho que a sala de aula é esse momento, sim, de vocês poderem falar alguma coisa meio errada, não saber explicar muito bem. Vocês vão aprender as coisas para sua graduação e para sua carreira, seja como tradutor, seja no mundo editorial, seja no mundo da educação ou acadêmico mesmo. A sala de aula é o momento de aprender. Não se sintam pressionados pelos outros que podem participar. Porque vai ter, assim, os espertinhos, vai ter, assim, gente que já veio já de uma realidade, assim, surreal e, sei lá, fala 25 mil línguas, conhece todos os livros, sabe de cor Camões, ou sabe de cor a Ilíada de trás pra frente. Não se sintam acanhados por causa disso, não se sintam pressionados a serem esse tipo de pessoa. Sejam vocês mesmos, estudem o melhor possível, deem o melhor de vocês, da melhor forma possível, com o que vocês têm. Então, não entrem em desespero, não deixem de participar, não percam a alegria de aprender por causa de algumas situações que podem ser chatas. E como vocês são da FFLESH, que é conhecida como a problematizadora, a militante, então, se vocês se sentirem feridos de alguma forma, entrem em contato, sim, com o centro acadêmico, para ver qual que é a melhor solução que vocês possam tomar. Então, somos intolerantes com a intolerância, somos intolerantes com discriminação, com homofobia. Então, se vocês presenciarem alguma coisa, se sentirem desconfortáveis, corram atrás do direito de vocês, converse com o centro acadêmico, converse com as pessoas que vocês mais se sintam confortáveis e busquem ajuda. Eu acho que esse vídeo ficou gigante. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a terem dado uma tranquilizada, a saberem um pouquinho mais como é que vocês podem, com esse momento da graduação, principalmente esse primeiro semestre, esse segundo semestre que vocês vão ter, esse ano de calouros. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês e sejam bem-vindos à universidade, sejam bem-vindos à USP, não desistam dos seus sonhos e quem não passou esse ano, não fiquem muito abalados, o próximo ano de vocês vão conseguir, se organizem e não deixem de seguir os sonhos de vocês, principalmente quem quer carreira acadêmica. É difícil, é um caminho árduo, é um caminho solitário, mas vale a pena estudar letras na USP, vale a pena cada semestre e talvez não vale tanto apenas em cada surto, mas vale sim muito a pena estar aqui na USP. Muito, muito obrigada por vocês terem assistido. Um beijo e até o próximo vídeo.